pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa quarta unidade e nessa unidade nós falaremos sobre o filo Quitenófora. O filo Quitenófora é um filo que não é muito conhecido e acho que consequentemente também não é muito estudado. No Brasil nós temos poucas espécies deles e por eles serem também muito pequenos, eles nem são muito conhecidos e acho que por isso também acaba não sendo muito estudado. No geral, nos livros do ensino fundamental e médio não trazem esse filo, mas para a gente entender um pouco aí dessa história evolutiva das espécies, ele é importante. Bem, então, o filo Quitenófora ele pertence ao reino Animalia, sub-reino Eumetazoa. Lembra que lá nos quinidários, na nossa aula passada, né, a gente já viu que nós estávamos dentro do filo Eumetazoa, tá? Esse filo, ele antigamente era conhecido como Coelenterata. Por quê? Dentro desse filo era agrupado os quinidários e os quitenóforas. Hoje eles estão em filos diferentes, porque após muitos estudos perceberam que eles são organismos diferentes, apesar de terem algumas semelhanças. Mas apesar dessas semelhanças, eles têm várias características que distinguem eles de filos. Bom, os quitenóforos, né, têm em torno de 182 espécies e eles são exclusivamente marinhos. Nós não temos nenhum indivíduo, né, nenhuma espécie ali sendo do ciclo. Há espécies que são planctônicas. O que são espécies planctônicas? São espécies que flutuam na água e são levadas ali conforme a correnteza, né? Falando a grosso modo. E as espécies que são bentônicas, que são as espécies que vivem abaixo, né, no substrato. Elas ficam, então, perto do solo, tá bem? Esses organismos, uma das características que distingue eles dos quinidários é que eles não formam colônias de jeito nenhum. Lembra que lá nos quinidários a gente tem lá formando as colônias, né? Principalmente as colônias de corais. Aqui não, eles não formam colônias. E outra característica também é que eles não são sésseis. Eles não têm a fase séssil, tá? Eles são organismos livre-nadantes. Esses organismos eles são bem pequenininhos, né? Pode ter de 1 centímetro a 2 metros de comprimento. E um exemplo é a nozes do mar e a água-viva de peixe. Bem, como eu disse, né? Antigamente eles estavam dentro ali de um filo junto com os quinidários. Eles são bem semelhantes aos quinidários. Como vocês podem observar aqui nessa figura, eles possuem um corpo gelatinoso, tá? Eles têm ali a presença da mesogleia. Eles também vão ter estruturas de captura das presas, os tentáculos que a gente viu lá nos quinidários. Claro que um pouco diferente, mas eles também têm essa estrutura de captura de presa. Vamos lá, então, para as principais características, porque, apesar de serem semelhantes com os quinidários, eles possuem características que distinguem eles como um filo único. Então, quais são as características que se considera para enquadrar esses indivíduos, então, nesse filo? Bem, primeiro, nós temos a simetria birradial. Nós vimos que quinidário, eles têm a simetria radial. A grosso modo falando, a gente pode dividir o corpo deles, né, em vários planos iguais. Aqui é uma simetria birradial, porque tem apenas 2 planos que a gente pode dividir o corpo e que eles produzem partes iguais. Então, ele pode ser dividido nesse sentido aqui, longitudinal, e nesse sentido aqui, transversal. Apenas esses 2 modos vai produzir ali partes iguais. Então, isso é a simetria birradial. Esses organismos, eles não possuem esqueleto rígido, eles não têm sistema excretor, não têm sistema respiratório, não têm sistema digestório, nem o sistema circulatório. Todas essas funções vai ser realizada por difusão. Então, a captura do oxigênio é por difusão, o transporte de gases e de nutrientes dentro do corpo é por difusão e a eliminação dos resíduos também é por difusão. Uma característica importante, né, é que esses organismos eles possuem faixas ciliadas, tá? Essas faixas ciliadas, elas são chamadas também de fileiras de pentes. Olha aqui, ó. Olhem aqui essa faixa ciliada aqui, ó. Tá? Essas são as faixas ciliadas, ou também conhecido como fileira de pente, ou fileira de quiteno, né? Quiteno é o que dá o nome ao grupo, quitenófora, tá? Então, quiteno vem de pente e ófora vem de transporte. Essa faixa de quiteno aqui, ó, então, ela vai ser responsável
pela locomoção, tá? O que são esses quitenos aqui que a gente está vendo? São cílios. E esses cílios, o batimento desses cílios, então, vão ser responsáveis pela locomoção, pelo transporte desse indivíduo. E isso, né, essas faixas ciliadas, é uma sinapomorfia desse grupo, tá? Só eles têm essas faixas ciliadas. Eles têm em torno de 8 faixas ciliadas. Aqui nós temos um indivíduo que ele é considerado primitivo lá na escala evolutiva dos quitenóforos. E aqui a gente tem ali uma figura esquemática, então, desse indivíduo. Então, como eu disse para vocês, eles têm em torno de 8 fileiras, tá? De quitenos, né? 8 fileiras de pentes. Essas fileiras, então, elas são compostas por placas de cílios. E essas placas de cílios, então, vão formar essas fileiras aí de pentes ou de quitenos. Então, como que funciona? Essas placas de cílios, né, eles vão promover o batimento ciliar. E esse batimento ciliar, ele vai ser a partir da extremidade aboral, tá? No sentido da extremidade oral. Qual é a extremidade aboral? Igual a gente viu lá nos quinidários. A extremidade aboral é a extremidade que é oposta à boca. Então, a extremidade da boca é a extremidade oral. A extremidade oposta, né, no caso seria aqui, é a extremidade aboral. Então, os batimentos ciliares começam a partir, então, da extremidade aboral, sentido extremidade oral, e assim vai promover a locomoção desses organismos. Uma outra característica bem legal desse grupo é que a maioria dos organismos, eles possuem a bioluminescência. As pessoas acham, né, que essa bioluminescência, ela é por conta dessas fileiras de cílios. Mas não, ela é por conta de fotócitos, que estão localizados ali na epiderme da cavidade gastrodigestiva, ali, gastrovascular. E como essa epiderme é bem fina, né? Então a gente consegue ver essa fileira ali de fotócito. E a impressão que dá, ó, mesmo você pode olhar nessa figura, que a impressão que dá é que está localizado ali, que essa cor é devido aos cílios, mas não é, é devido aos fotócitos. Bom, então o que são os fotócitos? São células que são especializadas em catalisar enzimas para produzir luz, tá? Então, por isso que cada célulazinha dessa tem uma coloração diferente. Aqui nessa figura, nós também podemos observar aqui os tentáculos. Aqui nessa figura, nós também podemos observar a presença dos tentáculos, né? Os tentáculos, eles são utilizados para a captura das presas. E uma característica importante é que na epiderme desse tentáculo, né, na parede desse tentáculo, nós temos um tipo de célula que é chamado de coloblasto. E esses coloblastos, então, vão auxiliar na captura da presa. Vamos ver como que eles funcionam. Aqui nós temos um esquema de um coloblasto, tá? Ao longo do tentáculo existem muitos coloblastos. E então, como que funciona esse coloblasto? A extremidade mais fina aqui, né, mais estreita, ela vai ficar fixa na mesogleia do indivíduo, tá? Nós temos junção sináptica na célula nervosa, tá? Então, olha aqui, ó, sinapse, ó, célula nervosa. O que acontece? Nós temos células nervosas que são ligadas a esse coloblasto. E dentro, então, da estrutura do coloblasto, nós temos aqui, ó, um cordão helicoide. Na ponta desse cordão, nós temos várias fibras irradiantes, ó. Então, aqui, ó, cada partezinha fininha dessa é uma fibra irradiante. E na ponta das fibras irradiantes, nós temos as vesículas refratoras. Então, quando o tentáculo ele entra em contato com a presa, quando o coloblasto, né, ele entra em contato com a presa, vai ocorrer a liberação de substâncias que estão nesses grânulos, nessas vesículas, tá, refratoras. E essas substâncias, elas são substâncias adesivas, que vai fazer, então, com que a presa grude no corpo do quitenóforo. E assim, então, acontece o auxílio na captura da presa. Então, os coloblastos, eles são também células sensoriais e são uma sinapomorfia do grupo, porque só os quitenóforos possuem. Falando um pouco sobre a digestão e também o sistema nervoso desses organismos. A maioria deles eles são carnívoros e eles se alimentam de ovos e larvas de peixes, de pequenos crustáceos e até de indivíduos do grupo dos quinidários. Esses indivíduos eles vão utilizar, como eu já falei, né, os tentáculos para capturar a presa e
Aí eles vão trazer a presa para a boca, na qual vai ocorrer a digestão extracelular, lá na cavidade gastrovascular, e a digestão intracelular. Já com relação ao sistema nervoso, nós vimos que eles têm ali o coloblasto, que é uma célula sensorial, tá? E eles também têm aqui, ó, estatólito. O que é esse estatólito? Esse estatólito, ele fica localizado em cima aqui, ó, dos cílios balancins. E conforme esse indivíduo se inclina, vai para frente, né, se locomove, esse estatocisto ele vai pressionar esses cílios balancins e essa informação ela vai fazer com que o indivíduo vai mudar a velocidade e até a direção ali do batimento ciliar. Então esse estatólito está localizado com a locomoção dele, com o batimento ciliar que vai promover a locomoção, o transporte desse indivíduo. Bom, quando então esse estatólito ele pressiona os cílios, o que acontece? Essa informação ela vai ser passada, olha aqui, ó, para esse suco ciliado aqui. E esse suco ciliado, então, ele está ligado a uma fileira de pentes, a uma fileira de cílios. E por isso, então, vai ocorrer a mudança, né? Vai ocorrer o aumento da velocidade ali do batimento ciliar. Vamos falar um pouco sobre a reprodução deles. A maioria desses organismos, eles são hermafroditas. Então, eles têm, né, o sexo masculino e o feminino dentro do mesmo indivíduo. Eles são monóicos, tá? Eles não fazem metagênese, que nem a gente viu lá nos cnidários, né? O que é a metagênese? É a alternância de geração, uma reprodução sexuada e uma reprodução assexuada, tá? A reprodução deles, tem organismos que vai fazer reprodução sexuada com a produção de gametas e tem organismos que pode se reproduzir de maneira assexuada, pela fissão do corpo, igual nós vimos lá nos cnidários. O que é a fissão do corpo? Partiu, cortou ali, né, o indivíduo no meio, e aí eles vão se regenerar. Eles não têm brotamento e eles não têm o estróbilo também que nós vimos, tá? Então é só a regeneração do corpo deles. Na reprodução sexuada, a fecundação vai ser externa, então os gametas são liberados na água e vai ocorrer a fecundação. E do ovo desse indivíduo vai sair uma larva, que é chamada de cidipídia, tá? Que é uma larva livre nadante, que tem 2 exemplos de larvas que são encontrados em espécies de quitenóforos. Essas espécies, apesar de serem bem pequenas, né, e pouco conhecidas, elas também podem ali causar um grande problema econômico através do desequilíbrio ambiental. Então eu vou contar para vocês o que aconteceu em 1980. Bom, lá no Mar Negro, nós tivemos a introdução de uma espécie que é chamada de Mnemoniopsis leidi. Como que aconteceu a introdução dessa espécie? Essa espécie chegou no Mar Negro através do que é chamado de água de lastro. Não sei se vocês sabem, né, o que é essa água de lastro. O navio ele tem um compartimento abaixo do compartimento de cargas, tá? Quando esse navio ele não está carregado, eles enchem esse compartimento de água. E esse compartimento é chamado de lastro, né? Então, essa água é chamada de água de lastro. Então, eles enchem o lastro com água para que o navio ele fique pesado e ele consiga navegar melhor. Só que, atualmente, nós temos ali as regras, né, da vigilância sanitária. Quando esse navio está para chegar no destino, ele tem que fazer a liberação dessa água. Porque quando ele enche, muitos indivíduos, né, vários organismos, eles vêm dentro dessa água. Então, se essa água é despejada num local inapropriado, pode acontecer ali a proliferação de uma espécie invasora, tá? De uma espécie exótica. E foi o que aconteceu ali no Mar Negro. Então, possivelmente, o navio chegou no local, despejou a água de lastro nesse local e dentro dessa água nós tínhamos os indivíduos quitenóforos aí da espécie Mnemoniopsis leidi. Bem, como nós vimos, eles são carnívoros, tá? E quando ele chegou lá nesse local, quando essa espécie chegou nesse ambiente, ela não tinha predador, ela não é desse ambiente, então ela não tinha competição e ela não tinha nenhum predador. Essa espécie, ela encontrou um ambiente favorável, sem competição e sem predador, ela começou a aumentar muito a abundância dela, o número de indivíduos daquela espécie. E como eles são carnívoros, então eles se alimentam de ovos e larvas de peixes e também eles se alimentam ali de plâncton. E isso causou um grande
problema econômico, porque essa espécie de peixe que eles, né, começaram a predar, ela era uma espécie de grande importância econômica para aquela região. Então, essa espécie de peixe começou a diminuir muito e isso causou um problema econômico. Então, aqui, ó, nós temos fotos, né? Eu coloquei as fotos desses de indivíduos. Então, eu coloquei aqui, ó, esse é o estágio larval e esse aqui é o indivíduo adulto, né, de Miniopsis leidi. Bem, e como que foi resolvido esse problema? A resolução do problema também ocorreu de maneira acidental. Ocorreu, então, a introdução de uma outra espécie de um outro quitenóforo, que é o Beroa ovata. Ele também deve ter chegado na região através da água do lastro, e essa espécie aqui, ela tem como principal fonte de alimentação o Miniopsis leidi. Então, quando ela chegou nesse local, ela encontrou muita comida, ela começou a se alimentar, né? O Miniopsis leidi era presa do Beroa ovata, então eles começaram, a população de Miniopsis começou a reduzir e a população de Beroa começou a aumentar. E com isso, os peixes da região deixaram de ter ali um predador de ovos e de larvas, e essa espécie ela voltou ali possivelmente a reaparecer e amenizar o dano econômico ocorrido naquela região. Atualmente, né, estudam-se a possibilidade da introdução dessa espécie para controlar ali o Miniopsis leidi em outras regiões, que também tiveram prejuízo econômico, como no Mar Cáspio, no Mar Báltico e no Mar do Norte. Então, aqui tem uma foto aí do indivíduo, né, da espécie Beroa ovata, que foi uma espécie que acabou solucionando o problema econômico causado por Miniopsis leidi. Para finalizar nossa aula, eu vou falar um pouco para vocês sobre a classificação. Dentro do filo Quitenófora, nós temos duas classes, a classe tentaculata, que possui tentáculos pares, e a classe nuda, que possui a ausência total de tentáculos, tá? A classe tentaculata possui 5 ordens e a classe nuda possui uma ordem. Eu vou estar apenas mostrando para vocês, então, os representantes dessas ordens que nós estamos vendo aqui. Então, aqui nós temos o representante vamos lá, filo Quitenófora, classe tentaculata, e dentro dessa classe nós temos a ordem Cidipida, a ordem Talossocalicida, a ordem Lobata, a ordem Céstida e a ordem Platictenida. Já na classe nuda, ela tem apenas uma ordem. Então, aqui tem outros representantes, várias espécies que a gente tem dentro dessa ordem, né? A Beroa ovata, que é a espécie que a gente viu ali, que resolveu aquele problema econômico, a Beroa cucumis e a Beroa forscali. Bem, pessoal, então a nossa aula de hoje é isso, bem tranquilinha, filo bem pequenininho, tá? Preencham um quadro comparativo, estudem e se preparem, porque na próxima unidade nós teremos avaliação sobre porífera, quinidário e quitenófora.